e de forma especial e específica nas bem-aventuranças. Chegamos hoje à nossa penúltima bem-aventurança. E o tema da nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: os legítimos filhos de Deus. Os legítimos filhos de Deus. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus, capítulo 5, verso de número 9. Mateus, capítulo 5, verso de número 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vou repetir mais uma vez: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado o privilégio, ó Pai, de vivenciar. Já, ó Pai, nos alimentamos, já louvamos, ó Pai, ao Senhor, e agora nós te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito, ó Pai, mediante a Tua palavra, possa falar aos nossos corações. Pai Santo, que o Senhor, ó Pai, e a Tua palavra ache lugar, ó Pai, no coração de cada um que se faz presente aqui, ó Deus. Fala de forma particular, específica. Quanto a mim, Deus, dê-me autoridade, unção do Teu Espírito, para que o Teu povo seja abençoado nesta manhã. Que haja agora, Deus, espírito de iluminação sobre esta casa. Não só sobre a vida daquele que fala, mas sobre a vida de todos que vão ouvir essa mensagem. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Os legítimos filhos de Deus. Todos nós já ouvimos alguém dizer: eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Se cada um de nós aqui, quem sabe, saísse pelas ruas e levasse consigo a seguinte enquete: você é um filho de Deus? Nós temos a certeza de que 99% das pessoas das quais nós fizermos essa pergunta vão responder que sim. Pessoas de gêneros diferentes, pessoas de religiões diferentes, pessoas, às vezes, de denominações diferentes, vão dizer para nós que são filhos de Deus. Mas a pergunta é a seguinte: será que de fato todos nós, todas as pessoas que estão nesse mundo ou que vieram a fazer parte desse mundo são de fato filhos de Deus? E meus irmãos, diante dessa realidade, diante dessa pergunta tão intrigante dessa manhã, a pergunta que nós precisamos responder para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma, de forma tão importante e singular, é a seguinte: quem de fato são os filhos de Deus? Quem de fato carrega em si, dentro de si, a igualdade ou a natureza para poder ser chamado de filho de Deus? E com a sua Bíblia aberta, vamos considerar esse texto que nós acabamos de ler nessa manhã. O primeiro tópico da nossa reflexão é o seguinte: por que não há paz nesse mundo no qual nós vivemos? Vocês sabem, aqui vale a pena a gente recapitular, que nós estamos meditando, estudando sobre as bem-aventuranças. Essas que falam não daquilo que nós temos que fazer, mas aquilo que nós precisamos ser. Jesus não está preocupado, vou dizer mais uma vez, com aquilo que nós fazemos. Jesus, o nosso Senhor, está preocupado com quem nós somos.
E por causa disso, nesse primeiro bloco do Sermão do Monte, chamado das Bem-aventuranças, Jesus vai descrever para cada um de nós o caráter do verdadeiro cristão. Nós já vimos que faz parte do caráter do verdadeiro cristão que ele é pobre de espírito. Nós já vimos e observamos que faz parte do caráter do verdadeiro cristão que ele chora, lamentando pelos seus pecados, que ele é manso, que ele tem fome e sede de justiça, que ele é misericordioso, que ele é puro de coração, e agora se apresenta diante de nós mais uma dessas características. E Jesus vai dizer para nós que um dos traços desse caráter é que ele é um pacificador. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão de fato chamados de filhos de Deus. Mas, voltando para a pergunta que eu fiz, por que não há paz nesse mundo? Basta você ligar a sua televisão, você assistir um jornal, e você vai observar quanta luta, quanta guerra, quanta tristeza e quanta violência o homem comete contra o seu semelhante. Mas a resposta para essa indagação está no fato de que o homem, ele é desobediente a Deus. Desde que Adão pecou, desde o momento que Adão decidiu se rebelar contra Deus, aconteceu uma trágica realidade. Os sentimentos passaram a dominar o homem. Os seus anseios passaram a governar o seu coração. E por causa disso, o homem que deveria dominar, hoje ele é dominado pelos seus sentimentos. E por causa disso, logo nas primeiras páginas da Bíblia, nós vemos violência. Caim matou Abel. Vários outros relatos no início de Gênesis vai mostrar para nós a violência do ser humano contra o outro. Mas sabe por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus. E como se não bastasse tudo isso, quem está comigo diga amém? Como se não bastasse tudo isso, o homem toma duas atitudes para se opor a Deus. A primeira atitude que o homem toma é que ele trata Deus de forma indiferente. Meus irmãos, a gente não procura Deus, a gente não busca Deus, a gente não quer Deus, não quer se deliciar em Deus. O ser humano busca todas as coisas nesse mundo, mas menos se relacionar com Deus. Mas uma outra forma do homem se opor a Deus é que o homem tornou-se um ser idólatra. João Calvino vai dizer para nós que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Todos os dias nós construímos e levantamos o altar de um ídolo dentro do nosso coração. E a gente adora todos os tipos de coisa, a natureza, o espaço, a nossa família, o nosso emprego, as nossas atividades, os nossos projetos, os nossos sonhos, mas nós não adoramos a Deus. E por causa disso, não há paz nesse mundo. Mas não há paz nesse mundo também por causa da oposição de Satanás. Porque se esse homem, preste bem atenção aqui comigo, por favor. Se esse homem, ele não é mais governante, mas ele é governado, Satanás começa a operar nos sentimentos desse ser humano e faz com que um se volte contra o outro. Meus irmãos, o homem, o ser humano, é a joia da criação de Deus. E Satanás quer destruir aquilo que Deus criou. Se nós somos as joias da criação de Deus, quem que ele vai atacar primeiro? A natureza? Não. Ele vai atacar a cada um de nós. E por causa desse detalhe tão importante, não há paz nesse mundo. Mas a segunda coisa, o segundo ponto dessa nossa reflexão, que a gente precisa refletir nessa manhã, por quê? Eu e você que estamos aqui presentes, necessitamos dessa paz. Nós precisamos e necessitamos dessa paz porque o ser humano, o homem, ele é um ser em conflito. Existe guerra dentro do nosso coração. Existe uma luta terrível dentro de nós.
o apóstolo Paulo vai dizer para nós: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo praticando. Tiago, capítulo 4, verso 1, vai dizer assim para nós: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito aonde? Dentro de vocês. Então, nós precisamos de paz, porque o ser humano é um ser em conflito consigo mesmo. Quantas clínicas de psiquiatra estão cheias hoje? Quantas pessoas que estão ali de fato por causa de um problema essencial, um problema físico, mas quantas pessoas estão ali porque não estão sabendo lidar com as suas próprias guerras dentro do seu coração? Mas nós precisamos, necessitamos e devemos ansiar por essa paz, porque um homem está em conflito com outro homem. Preste bem atenção, o século XX começou cheio de planos e objetivos para a raça humana. O século XIX foi um século de muitas descobertas científicas. O homem passou a dominar coisas que até então era complicado, era difícil. Mas quando abre-se as portas do século XX, o ser humano se julga capaz, se julga competente de administrar sua própria vida. Mas pasmem os irmãos, logo no começo do século XX, surge a Primeira Guerra Mundial. Essa que abocanhou 30 milhões de pessoas, porque um homem está em conflito com seu semelhante. Mas então surge a Liga das Nações. Vamos se unir para que nunca mais ocorra guerras. Passa-se um tempo e se inicia, ainda no século XX, a Segunda Guerra Mundial, que levou embora 60 milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque o homem, ele está em conflito com o seu próximo. Por isso nós precisamos dessa paz. Nós precisamos dessa paz também, porque sem essa paz, meus irmãos, as famílias se destroem a cada dia. A cada dia que passa, cresce e aumenta o número de divórcios. As pessoas não suportam mais conviver juntas entre si. E por causa disso, por causa dessa falta de paz, as famílias têm acabado, têm se destruído. Sem essa paz, a igreja, ela não tem a comunhão verdadeira. Sem essa paz, as denominações que têm um único rei, um único Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, não se alinham, não se juntam para lutar a mesma guerra. Mas, meus irmãos, sem essa paz, as cidades viram uma arena de violência. E sem essa paz, o mundo vive uma síndrome do pânico. Porque nós necessitamos desejar por essa paz que Jesus fala nesse verso 9. Mas, quando nós olhamos para esse texto, salta-nos a seguinte pergunta também: o que não é essa paz que Jesus está dizendo aqui? Nós precisamos entender o que é essa paz, mas primeiro, o que não é essa paz que Jesus está mostrando para nós? Em primeiro lugar, essa paz não é a paz, obrigado, minha irmã, essa paz não é a paz de cemitério. Pergunto para os irmãos: há guerra no cemitério? Há conflito na sepultura? Então essa paz que Jesus está dizendo para nós aqui não é a ausência de conflitos. Essa paz que Jesus está mostrando para nós aqui também não é a paz de dar uma trégua. Porque às vezes nós entendemos e achamos que dar uma trégua com alguém é sinônimo de paz. Olhe para as nações do mundo. Quantas tréguas já se foram dadas para daqui a um tempo iniciar mais uma vez a guerra? Então, não é uma trégua da qual Jesus está falando. Mas essa paz também, meus irmãos, não é fugir
dos confrontos. Talvez, e aqui eu vou trazer para um âmbito mais pessoal para as nossas vidas, talvez vocês estejam vivendo em paz porque estão evitando conflitos necessários. Às vezes há conflitos que nós temos que ter para que se estabeleça a paz. Jesus, nosso Senhor Jesus, ele nunca fugiu de um confronto necessário. Ele questionou os escribas, os fariseus, a religiosidade da sua época. Jesus foi capaz, e ele como príncipe da paz, de pegar uma azorrague e expulsar os vendilhões do templo para que houvesse paz naquele lugar. Então, essa paz, de fato, não é fugir dos confrontos. Mas sendo assim, e diante dessas verdades, o que de fato é essa paz que Jesus está mostrando para nós nesse texto? Acompanhe comigo, por favor. Que essa paz que Jesus fala aqui é o Shalom do Antigo Testamento, é a Irene do Novo Testamento. É uma paz que ela fala muito mais do que a ausência de conflito, ela fala de bem-estar. Essa paz, ela também tem a ver com reconciliação. Se os irmãos notarem comigo, existem mais de 400 referências de paz na Bíblia. Desde Gênesis, onde se fala de paz, até o Apocalipse, onde se fala de paz na eternidade. Mas que tipos de paz a gente pode observar hoje? E que a Bíblia fala para nós? A primeira paz é a paz com Deus. Preste bem atenção. Paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer para nós: justificado, pois, mediante a fé, tende paz com... Preste atenção nesse verso comigo. Ele vai dizer para nós que só é possível ter paz com Deus depois que nós somos justificados. Então, o que nós precisamos para ser justificados? Nós precisamos que a justiça de Jesus esteja sobre nós. Nós precisamos que nos apresentemos diante de Deus, não com as nossas próprias justiças, com as nossas próprias boas obras, não com as nossas boas atitudes dos nossos corações, mas nós precisamos se apresentar diante de Deus com a justiça de Jesus Cristo. Não contando, preste bem atenção, com aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que Jesus fez por nós. Mas a Bíblia também fala para nós da paz de Deus. Existe a paz com Deus, mas existe também a paz de Deus. E a paz de Deus só pode governar no coração daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Filipenses capítulo 4, verso número 7 vai dizer para nós: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, governará o coração de vocês. Existe a paz com Deus, a paz de Deus e a paz entre os homens. Efésios capítulo 2, verso de número 14, vai dizer que Jesus removeu a guerra. Ele retirou o muro de separação para que se fizesse paz entre os homens, não no tempo presente, mas na eternidade. Mas, irmãos, quando avançamos sabendo que esse é o tipo de paz que Jesus requer para nós, agora vamos descer para a prática, para o nosso dia a dia, para aquilo que de fato importa para nós. A gente sabe da doutrina, do ensino, mas como transformar isso em prática na nossa vida? Entenda uma coisa, a Bíblia ela é prática. Ela coloca a doutrina para nós, para que essa doutrina se transforme em prática. Então, como nós, detentores dessa paz, podemos ser de fato pacificadores, como o texto diz para nós? E nós nos tornamos pacificadores. Preste bem atenção nisso aqui. Quando nós não falamos mal daqueles que se levantam contra nós. Deu para entender?
Sabe o que acontece com a gente? É que quando alguém se opõe a nós, a primeira coisa que a gente faz é falar mal dessa pessoa. É tentar trazer as pessoas que estão próximas dela para perto de nós. Então nós começamos a falar mal dessa pessoa. O que nós vamos promover? A paz? Não, a guerra. Porque se você tinha um conflito com essa pessoa, você faz que outras pessoas também tenham. Então, uma das formas de promover a paz é não falando mal daquele que nos ofende, daqueles que nos prejudicam, daqueles que se opõem àquilo que nós queremos fazer. Mas nós nos tornamos pacificadores quando nós também evangelizamos as pessoas. Isaías capítulo 52, verso número 7 vai dizer para nós: quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boa nova de paz. Todas as vezes que a gente evangeliza alguém, todas as vezes que a gente fala de Jesus para alguém, a gente está levando a paz que excede todo entendimento para a vida daquela pessoa. Ela está em guerra, ela está em luta e caminhando decididamente para o lago que arde com fogo e enxofre para ser atormentada por toda a eternidade. E quando nós levamos essa paz para essa pessoa, nós temos a capacidade de mudar a vida delas. Preste bem atenção numa ilustração muito preciosa. Na Segunda Guerra Mundial, existiu o ataque de Pearl Harbor. Não sei se alguém já viu esse filme. Se não viu, assiste, que é um filme muito interessante. E o pivô japonês que liderou aquele ataque lá nos Estados Unidos foi Matsuo Fuchida. Esse homem era cruel. Esse homem era um homem mau. E naquele dia ele fez que muitos soldados morressem, muitas famílias perdessem os seus pais. E houve uma revolução nos Estados Unidos querendo contrapor aquele ataque. E um soldado americano chamado Jack the Chase, ele quis liderar essa ação. E ele foi para o Japão, mas infelizmente ele foi apanhado, foi jogado na prisão, torturado. Mas por incrível que pareça, caiu em suas mãos uma parte da Bíblia que falava: você precisa amar os seus inimigos. E aquele homem, ainda na prisão, ouviu dizer das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E Máximo Fuchida, aquele que liderou, ele conseguiu escapar. Jack the Chase saiu da prisão, se converteu, se transformou no evangelista, escreveu a história da sua conversão e voltou no Japão para evangelizar as pessoas. Máximo Fuchida, um dia no trem, lê o testemunho de Jack the Chase e é convertido. E aquelas duas pessoas se juntam numa campanha evangelística dentro do Japão. Sabe por quê? Porque quando nós somos evangelistas, nós levamos a paz para o coração das pessoas. Mas nós nos tornamos evangelistas, pacificadores também, quando nós perdoamos. Porque, como eu disse para você, essa paz que Jesus fala é paz de reconciliação. E entenda uma coisa, meus irmãos. Aqui comigo, por favor. Para que Jesus estabelecesse a paz, ele precisou fazer ele precisou fazer um sacrifício para estabelecer a paz entre Deus e o homem. Entenda isso. Para que você estabeleça a paz e reconciliação com alguma pessoa, vai ter que haver um sacrifício. Talvez a gente vai ter que quebrar o nosso orgulho. Talvez a gente vai ter que quebrar o nosso egoísmo. Talvez a gente vai ter que quebrar a nossa altivez. Mas para que a gente de fato seja pacificadores, nós vamos ter que fazer um sacrifício em nossas vidas. Eu não faço a mínima ideia do sacrifício que você vai ter que fazer, mas em nome de Jesus, seja um pacificador. Mas o texto avança, e o último ponto da nossa reflexão nessa manhã tão preciosa. Volte os olhos para o texto.
que esse texto vai falar para nós de recompensas, ok? Bem-aventurados são os pacificadores. E qual é a recompensa que está no texto aí? Serão o quê? Serão chamados filhos de Deus. Preste atenção que no hebraico, quando se fala de filho no gênero masculino, não é tão somente dizer uma pessoa que faz parte da sua família. Mas preste atenção nisso. É uma pessoa que carrega o seu caráter. O que Jesus está dizendo para nós aqui, que os pacificadores, os bem-aventurados aqui, são aqueles que carregam a essência, o caráter do próprio Deus. O que Jesus está dizendo para nós, que aonde nós formos, quando as pessoas olharem para nós, elas vão dizer, ali vai um filho de Deus. Ali vai um promovedor da paz. Ali vai uma pessoa que de fato carrega o caráter de um verdadeiro filho de Deus. Mas, meus irmãos, ser filho de Deus tem as suas bênçãos, mas também tem os seus compromissos. E o primeiro compromisso de um filho de Deus é aceitar o nome do seu pai. Nós vimos no começo e na introdução do sermão que muitas pessoas dizem que são filhos de Deus, mas eu pergunto para vocês, quais dessas pessoas querem servir a Deus? Quais dessas pessoas querem ter uma vida debaixo do comando, da autoridade de Deus? Ser filho de Deus também é demonstrar o caráter do seu pai. Vou repetir o texto mais uma vez. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você vai ser chamado filho de Deus que você publicou na rede social que você é cristão? Você vai ser chamado de filho de Deus porque você anda com uma camisa falando de Jesus? Você vai ser chamado por filho de Deus com pessoas que talvez você forçou a barra para dizer que era filho de Deus? Não. Você vai ser chamado por outras pessoas, tão somente por ver Deus na sua vida, que você é um filho de Deus. Vamos ficar de pé, por favor? Eu quero encerrar essa tão preciosa bem-aventurança, que fala para nós de paz, de sermos pacificadores, perguntando para vocês, ou perguntando para nós, me incluindo nisso, será que nós somos filhos de Deus? Será que nós temos carregado o caráter de Deus aonde quer que a gente vá, seja no trabalho, seja na igreja, seja na faculdade, seja na escola? Será que de fato a gente tem sido filhos e filhas de Deus? O recado da palavra de Deus nessa manhã para nós é o seguinte: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que a paternidade de Deus nessa manhã esteja sobre a vida de cada um de nós que se faz presente aqui. Vamos orar? Pai Santo, uma vez mais, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra que confronta, por essa palavra que revela, por essa palavra que nos faz chegar mais perto do Senhor. Pai Santo, nos adote, Pai, nessa manhã, cada um de nós, e nos leva, Deus, para a sua família. Que as pessoas, ó Pai, possam olhar de longe e ver, ó Pai, que de fato nós somos filhos de Deus. Que a gente possa procurar, ó Deus, a paz em nossos relacionamentos, não evitando os conflitos, ó Deus, mas reconciliando-se com as pessoas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a tua igreja e nos ajuda, ó Pai, em nossas fraquezas a cada dia. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.